Olá, está começando o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. Confira as atrações desta edição. Em busca do cavalo crioulo, um bate-papo com o fotógrafo Fagner Almeida, direto da Alemanha. Crioulo no hipódromo, conheça a atuação de Cambi Querendão no Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Ele é um animal, embora pelo tamanho, um animal rápido, né? Então, que juntou todas as qualidades que nós precisávamos e o pessoal, o público, o turfista gosta desse animal justamente por isso, né? Freio do proprietário. Em mais uma reportagem da série sobre a competição, veja o trabalho desenvolvido pelo campeão do freio de ouro, Adriano Comunello. Amador, mas nem tanto. Ginete dá treinamento especial para cavalos e proprietários que participam de provas esportivas. Ecoterapia. Conheça uma iniciativa que usa as habilidades do cavalo crioulo no desenvolvimento de crianças com necessidades especiais. Ela estava brincando, daqui a pouco ela bateu a palma, assim, ela estava quietinha, bateu palma e falou, tô feliz. Aí aquilo ali já... Desculpa, mas... Fique com a gente porque o programa está só começando. No finzinho do mês de outubro, o fotógrafo Fagner Almeida deu início a uma viagem pela Europa em busca do cavalo crioulo. Ele e a equipe devem percorrer ao todo 4 países nesta fase inicial do projeto. Quem tem mais detalhes é o repórter Júlio Prestes, que conversou com esse aventureiro das lentes. No dia 9 de outubro, o fotógrafo Fagner Almeida, que está aqui na tela, a jornalista Júlia Andrade e o cinegrafista Otávio Ramos começaram uma jornada em busca do cavalo crioulo, que é o nome do projeto, pela Europa, a princípio nessa primeira parte do projeto. E eles já passaram por 11 cabanhas na Itália e ainda tem muito mais para visitar, né, Fagner? Nesse momento vocês estão aonde? Agora eu estou na Alemanha. Vocês já passaram pela Itália, né? O que vocês viram lá? Na Itália nós visitamos 11 cabanhas durante quase 10 dias o total de Itália, né? Com a equipe completa, no caso, e 4 dias de Fiera Cavalli, que terminou no domingo, e aí pegamos o rumo da Alemanha. Nós estamos muito próximo de Munique, na região da Bavária. E vão rodar quanto nessa viagem? Não chegamos a fazer o cálculo completo ali, mas vai dar aproximadamente bem perto de 10 mil quilômetros aí o total. 10 mil quilômetros. Agora, para quem não sabe, qual o objetivo do projeto de vocês? Realmente é achar as cabanhas, achar o cavalo crioulo onde ele estiver, né? Praticamente isso. A gente teve esse primeiro contato o ano passado, né, com o pessoal da Itália. Fotografei uma morfologia ali e nisso apareceu muitos criadores que a gente que nós crioulistas desconhecíamos na região da Europa inteira. E então esse projeto já tinha um projeto ele como um livro fotográfico antigamente na cabeça, assim, porém não tão audacioso, assim, posso te dizer, com querer a nível de Europa e o mundo, no caso, né? E então surgiu a oportunidade de voltar para cá esse ano e pensei que era a hora de dar o pontapé inicial nesse projeto, para não esperar a oportunidade passar, na verdade, né? Tá certo. E o que vocês já viram por aí nessa viagem até agora? E qual o perfil dos criadores aí da Europa? Na Itália nós visitamos 11 cabanhas, porém dessas cabanhas tem no máximo 2, 3 animais, com exceção de uma cabanha que nós visitamos um dia antes de ir à feira, que ela tinha mais de 20 animais crioulos ali. São criadores apaixonados, em diversos momentos a gente parecia que estava no Uruguai, porque todos eles usando bombacha, né, numa cidade da fronteira, assim, a única diferença é que falavam italiano. E a grande maioria também, em função com esse contato muito próximo com o Uruguai e até mesmo com o Brasil, tendo relações de outros crioulistas, assim,
terminam muitos deles falando ou entendendo espanhol, né? Então tinha momentos que assim tu estava em alguma cabanha e tu pensava, meu, será que eu estou na Itália? Porque parece que eu estou no Uruguai aqui, né? E essa vinda para a Alemanha agora é totalmente diferente. Aqui é um clima bem europeu, assim, bem mais estruturado também. Então, bastante animais nessa primeira cabanha, assim, cerca de 30 animais, 30 crioulos. Já é uma cabanha que já tem de criação, são quase 30 anos que criam cavalos, e tem desde de 94 criam cavalos crioulos, então ele já está numa linha diferente, num pensamento de genética. Assim, ó, é criador que conhece genética, que estuda, que procura e busca um melhoramento com uma outra visão, sabe? Não é só paixão, que investe. Tem um outro lado que ele tá mais à frente. Assim. É um pensamento de um criador quase do nosso tradicional, porém num estilo bem europeu, assim, bem rígido, sabe? Fagner, e como é que tá a expansão da raça por aí? Tu me disse que tem mais criadores do que tu imaginava, né? Sim. Só para ter uma noção, assim, aqui na Alemanha são mais de 3.000 cavalos, são mais de 3.000 crioulos, tá? Claro que registrado passa um pouco de 1.000, assim, um pouco mais de 1.000, mas aqui na Alemanha principal é o maior, é onde tem o maior número de crioulos na Europa. E a tendência aqui, eles fazem um fomento interno entre eles, assim, que é bem interessante de se ver. Eles não têm um apoio forte nessa questão e, ao mesmo tempo, eles vão atrás, eles buscam e procuram genética e estão sempre informados. Aqui, qualquer cavalo que se fala nome, todos eles sabem e te diz 3 gerações para trás, tá? Que nem criador que estuda, que nem os nossos criadores aí, não tem diferença. Eu acho que a questão, aqui nós temos uma questão de burocrático de importação do Brasil, porém acho que a hora que isso for resolvido, a expansão aqui vai ser muito mais rápida do que se imagina. Tá certo. Agora, como é que tá a viagem em si, né? Vocês já enfrentaram, já superaram alguns obstáculos aí, né? Primeiro, para chegar na Alemanha foi difícil, né? Nós saímos de Verona no domingo e essa nossa saída era para chegar no domingo à noite mesmo, aqui na Alemanha, nessa cidade que a gente está. E no passar pela Áustria ali, questão de altitude e neve, teve um deslizamento de terra lá, de neve, no caso, de montanhas, que bloquearam a estrada. E aí, então vamos resolver por ônibus. Aí, isso já era 1 da manhã, nós estávamos parados, aguardando o que ia acontecer. Resumindo a história, não vão poder mais seguir adiante, que realmente está tudo bloqueado, vamos ter que esperar para abrir. Aí nos conduziram ao hotel. No outro dia, horas depois, nós já levantamos e podemos seguir viagem. Porém, quando a gente chegou aqui, já tinha notícia que se nós ficássemos mais meio-dia na Áustria, ninguém mais já passava, tudo bloqueado por função da neve. Tem que levar em conta isso. Já é a primeira... Mas tudo isso é história para contar depois, né? E onde é possível acompanhar o trabalho de vocês? A gente está na íntegra, assim, direto, com muitas postagens no Instagram, né, que é Em Busca do Cavalo Crioulo. Tem o Facebook também e o Twitter, né? Subir na hora, né, esse material. Tá certo. Obrigado, Fagner, e boa sorte aí na busca de vocês. Então tá, muito obrigado aí. Um abraço. Muito bacana esse projeto, hein? Sucesso ao Fagner e equipe. E agora vamos falar de rédeas. O Loirinho, filho de F5 Licurgo Tapajós, que fez sucesso nos Jogos Equestres Mundiais, vai mesmo para os Estados Unidos. A ABCC acaba de confirmar o apoio para a viagem do animal e da equipe para nos representar no Potro do Futuro. Quem tem os detalhes é o presidente da ABCC, Chico Fleck. Estamos muito contentes que conseguimos participar desse esforço para levar o Loirinho para os Estados Unidos. A ABCC está entrando como apoiadora.
Eu acho que é um momento muito interessante dele participar dessa prova, que é o Potro Futuro nos Estados Unidos, que é a prova mais importante de rédeas que existe no mundo. Eu acho que nesse momento, poucos meses depois que o Licurgo, o F5, participou dos Jogos Equestres Mundiais com uma performance fantástica, foi capa do site da FEI, capa do site da Associação Americana de Rédeas. O crioulo está em evidência. É muito importante que a gente consiga participar com um crioulo agora nessa prova nos Estados Unidos. E um filho do Licurgo, né? Então, demonstrando que temos genética, que é uma genética selecionada no freio de ouro. Então, mostrando o acerto que nós temos na seleção da raça. Estamos muito contentes. Agora, dia 7 de novembro, o Roberto ontem me disse que embarca. Vai conseguir chegar um pouco antes para ter algum treinamento nos Estados Unidos e estamos muito confiantes que ele consiga fazer uma muito boa prova e uma colocação importante histórica para o nosso cavalo. Hoje ele é o campeão do Potro Futuro do Rédeas de Ouro, né? Campeão do Potro Futuro do cavalo crioulo, fazendo 226,5, uma nota fantástica. Eu estive conversando com o jurado italiano que estava participando, ele concordou que é um cavalo fora de série, que anda bem em qualquer competição. Isso nos deu segurança de apoiar esse projeto e eu acho que para a raça crioula é muito importante essa visibilidade internacional que reflete em todos os lugares, né? E também muito dentro do Brasil. As pessoas se sentem estimuladas a investir numa raça que mostra que tem tanta qualidade. Que legal, estaremos todos na torcida. E agora vamos conferir a programação da raça para os próximos dias no calendário crioulo. De 7 a 11 de novembro tem criolaço e exposição morfológica em Rolante, no Rio Grande do Sul. Em Pato Branco, no Paraná, tem freio jovem, exposição morfológica e credenciadora mista ao freio de ouro, de 8 a 11 de novembro. No mesmo período, tem freio do proprietário, freio jovem, exposição morfológica e credenciadora mista em Lagoa Vermelha, no estado gaúcho. Dia 9 de novembro tem criolaço em Vera Cruz e Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e em Rancho Queimado, Santa Catarina. Viamão cedia provas de range sorting e movimento à la renda no dia 10 de novembro. E no mesmo dia tem criolaço em Águas de Santa Bárbara, São Paulo, e exposição morfológica em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. Estamos de volta e hoje seguimos falando de freio do proprietário. Hoje você confere o trabalho feito por um ginete campeão do freio de ouro, que abriu espaço no centro de treinamento para preparar animais e atletas que competem nessa modalidade. Na pista, Leandro se sentiu um profissional. O sonho dele era participar do freio do proprietário e ser competitivo. Eu ando a cavalo desde os 8, 10 anos de idade e minha vida toda foi laçar, né? Sempre gostei de rodeio. Dentro do possível até hoje vou também em alguns rodeios. Mas a gente, eu, minha família, esposa, filhos, adoramos o cavalo e a gente gostou muito da prova. Leandro comprou a égua em um leilão, já pensando em participar da prova. Por causa da rotina do empresário, pouco tempo sobrava para treinar, por isso
15 dias antes da competição, o ginete amador procurou a ajuda de quem conhece bem as provas do freio. Adriano Comunello, campeão com o PN Cambiaço em 2017, destinou metade das colcheiras do centro de treinamento aos proprietários interessados em provas esportivas. A nossa ideia sempre foi tentar trazer o proprietário do cavalo, o pessoal que tem cavalo, que é usuário de cavalo, para cima do cavalo ou para dentro do centro de treinamento, para dentro do meio, né? Nada melhor do que o proprietário vir curtir junto com a sua família o seu cavalo. O treinamento do animal é como o dos cavalos que correm o freio de ouro. Então a preparação desses cavalos ela é uma preparação atlética. A gente está preparando atletas para competirem. Né? Então a parte de treinamento, ela é o mesmo treinamento dos cavalos que vão competir em alta performance, direcionado para cada proprietário, para cada usuário. Mas há uma diferença no trabalho. O ginete amador não tem a mesma destreza de um profissional. Tenho que ter uma percepção muito grande de que eu não estou treinando um cavalo para mim competir, e sim um cavalo para um amador competir. E eu tenho que estar muito atento ao nível de equitação que esse proprietário tem. Primeiro, para a gente poder direcionar o cavalo ideal para ele. Vai ter proprietários que precisam de um cavalo um pouco mais manso, de um pouco mais de apoio na boca, outros nem tanto. Então essa percepção a gente tem que tentar ter junto com o proprietário, junto com o usuário, qual vai ser o melhor destino para ele. O preparo do ginete também requer cuidados. O Adriano divide o treinamento em 4 etapas, do básico ao avançado. Cada cavalo é trabalhado conforme o nível de equitação do proprietário. E até quem já participa de provas aprende alguns detalhes que fazem toda a diferença. Nas esbarradas, por exemplo, um dos primeiros passos é manter o cavalo alinhado. De novo, não precisa cuidar a mão, não precisa cuidar nada, só cuida para ela não romper a velocidade e manter o alinhamento mais ou menos reto. Como ela está um pouco afoita, é normal ela querer desalinhar, mas não precisa focar tanto nisso agora, ela vai relaxando aos poucos. Mantém a mão, para a mão, faz ela recuar, recua, recua. Só. Depois é repetição. Melhor. Já na paleteada, o tempo de saída é fundamental. Isso aí. Vai empurrando um pouquinho mais para frente. Isso aí, Léo. Saiu um pouquinho atrasado. Tu saiu um pouquinho atrasado. A égua estava um pouquinho nervosa na saída lá. Tu acabou prestando muito mais atenção nela do que no tempo de sair no boi. Então acabou saindo um pouquinho atrasado, mas como ela está muito bem, acabou pegando a vaca um pouquinho no vazio, um pouquinho atrás, depois conseguiu escorrer para a posição certa. Né? A gente tem que ter cuidado na saída. A saída é o momento mais importante da paleteada, que é o momento onde a gente pode perder o boi. Dale. Isso aí, Leandro. Confirmadinho. Ela tá pesadinha. Tá louco, mas tá bonito. Tá saindo super bem. O nível de dificuldade aumenta na prova de mangueira, por isso, antes de mais nada, é preciso dominar os movimentos. Então a gente começa fazendo um galope, a gente galopa para um lado, um círculo pequeno para um lado. Quando esse círculo estiver organizado, com cadência, com impulsão, a gente pede a troca de volta. Eu sempre peço para o lado da cerca. E com isso os amadores, os proprietários vão pegando o assento, vão conhecendo o cavalo que eles têm embaixo deles, para depois, quando a gente colocar o gado, esse movimento já vai fluir muito mais naturalmente. Então vamos lá, Leandro, vamos sair, vamos dar uma checada nesse cavalo, vamos galopar, vamos sair galopando ele para a direita, usa metade da mangueira, da metade para lá, galopa ele na direita, faz um círculo com média velocidade, sente que ele está com ritmo, com impulsão,
Pode tocar um pouquinho mais, pede um pouquinho mais de velocidade. Na próxima volta, quando tu te sentir à vontade, tu pede a mudança de direção. Boa! Continua galopando para a esquerda. Mantém o ritmo, mantém a impulsão. Uma volta a mais. Quando te sentir à vontade, pede mais uma troca de direção. Muito bom, Leandro. Continua galopando, mantém a impulsão, mantém o movimento para frente. Na próxima volta, mais uma troca. Quando chegar lá no portão, mais uma troca. Muito bom, Leandro. Tá bom, vamos dar recompensa para ele, já que ele acertou todos os comandos. Te sentiu à vontade em cima. Tá fácil de mover. Teu assento está muito bom, tua perna está no lugar certo, o teu tempo de perna, o teu tempo de rédea está muito bom. Eu acho que a gente já está pronto aqui para começar a trabalhar com o gado. E me ajudou demais, a égua melhorou absurdo. Eu melhorei minha equitação, melhorei meu posicionamento na mangueira. Estava muito perdido na hora de pechar, de encostar no boi, de como sair no tubo, o tempo de sair no brete. Muda muito do rodeio, a gente até pode achar que não, mas o posicionamento do boi, o posicionamento da égua, a hora de apartar, tira o boi, cuida do boi que ficou para trás, isso é bastante complicado assim. Quem movimenta o mercado do cavalo crioulo é quem monta. Eu acho que o nosso mercado está precisando de novos adeptos. Eu acho que o cavalo ele é extremamente válido para vários aspectos da nossa vida. Eu sou suspeito em falar, né? Até porque vivo disso e gosto, sou apaixonado por isso. Então eu quero tentar incentivar sim que cada vez mais gente venha para o cavalo, que a gente tenha cada vez mais usuários novos e pessoas bem assessoradas. Todo mundo gosta, é apaixonado, assim como eu sou apaixonado por cavalo, mas a hora que a gente monta, a hora que a gente tem a felicidade de estar aqui dentro, de montar, de correr uma vaca, de apartar um boi, de fazer uma baiar, de ver o quanto o animal que a gente tem é bom e é bom de usufruir dele, a felicidade se torna em dobro. Não tem explicação não. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. E agora vamos falar de uma modalidade completamente diferente. No turf, um animal tem a função de posicionar os competidores nas raias. E não é que no hipódromo de Porto Alegre essa missão foi dada para um crioulo? Conheça a história de Cambi Querendão. Disputado há 110 anos, o Grande Prêmio Bento Gonçalves é a principal prova do turf brasileiro em pista de areia. Durante 2 dias, a competição reúne os principais cavalos da raça puro sangue inglês no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Entre os animais, que podem medir mais de 1,70 m de altura, um deles chama a atenção. Bem diferente dos demais, o gateado não compete, mas tem um papel fundamental na corrida. Cambi Querendão é um crioulo de 10 anos de idade e desde 2015 desempenha a função de amadrinhador. Também conhecido como punga, o animal ajuda a conduzir e posicionar os cavalos para a prova. E geralmente esses cavalos quando vão correr, eles estão meio inseguros. Quando eu encosto neles, eles se sentem seguros, literalmente eles ficam confiando mais no cavalo e ficam dóceis. Não... Desligo, exatamente. Sente confiança, é. Valdemar já conhecia a raça crioula antes de assumir a função de cortejador. É ele quem tem a responsabilidade de montar o punga e auxiliar a organização da prova. A minha vida toda foi laçando, gineteando e dos tempos para cá que surgiu essas rédeas, essas coisas, me surgiu essa vontade, né? Resumindo, como eu
trabalhei a vida toda com cavalo crioulo, aqui no sul, que é a nossa característica, né? E me surgiu a oportunidade de trabalhar no Jockey Club, aqui no caso, que só tinha entrado quarto de milha, ou paint horse, ou não tinha entrado cavalo crioulo. Aí, pelo meu conhecimento, eu fiz a referência para eles, eles como confiam em mim, eu já trabalho aqui há uns 26 anos, confiaram em mim e permitiram. Cambi Querendão é o primeiro crioulo da história do turf brasileiro a desempenhar a função de punga. O cavalo chegou até o Jockey Club do Rio Grande do Sul por meio de uma doação da estância Itapitocai, tradicional cabanha de Uruguaiana. O animal chegou a competir em provas de paleteada antes de ser amadrinhador. A atual função é exercida durante 3 dias da semana nos treinamentos e também nos 10 páreos da corrida semanal. Para um dos mais experientes jockeys do turf gaúcho, o punga é o anjo da guarda dos competidores. Ele já ajudou eu e já ajudou uns quantos, né? E tem cavalo brabo aí que é os punga que tem que levar, né? Às vezes em cada páreo tem 2, 3 cavalos que é o punga que leva, faz o passeio. Existe o risco até de um acidente se não tiver o punga aí? Sim, provavelmente tem cavalo que tem que ter o punga, né? Tem que ter o punga para levar. Até dia normal, às vezes tem cavalo que tem que ter um punga para levar isso para cima. Escalo meio temperamental, meio brabo, tem que ter o punga. O punga ajuda os cavalos na área de apresentação ao público antes da corrida e também nas raias da prova, conduzindo os animais até o partidor. Algum animal que force a partida, algum animal indócil que faça com que abra as portas do partidor, o punga está ali com seu cortejador, com seu ginete, para pegar esse animal, para que esse animal não dispare com o jockey e para poder voltar para a partida, para fazer uma nova partida, vamos dizer assim, né? Filho de jockey e com 11 anos de experiência nas pistas do Brasil e do Uruguai, Lucas Conceição ressalta as virtudes do cavalo crioulo no turf. Corteja bem, se amanso bem. Já te ajudou? Muitas vezes. Uma vez até que saiu disparando o cavalo aqui comigo e o punga chegou do lado, encostou e o cavalo se amansou. Aí saíram os dois para lá, bem mansinho. Se não tiver o cavalo crioulo aqui para nos ajudar, nós estamos ralados. O cavalo crioulo é muito essencial para nós aqui no PSI. O cavalo de corrida ele pode fazer o que se não tiver esse amadrinhador aí? Disparar, nos derrubar na apresentação ali para o público da aposta. Mas é muito bom o cavalo crioulo aqui com nós. Além do temperamento, as características físicas do animal são consideradas ideais para o desempenho da função. É um animal que todo mundo gosta, é um animal que todo mundo elogia, justamente por isso que eu falei, pela doma, pela aptidão dele, pelo porte dele, né? Que também nós temos isso, não adianta nós pegarmos um crioulo muito pequeno que para nós não vai servir. Ele é um animal, embora pelo tamanho, um animal rápido, né? Então, que juntou todas as qualidades que nós precisávamos e o pessoal, o público, o turfista gosta desse animal justamente por isso, né? Pelo seu trabalho que ele desempenha aqui. Neste mês acontece em Esteio a prova Vaqueiro, que reúne 45 cabanhas e uma alta premiação. No último fim de semana teve demonstração da prova em Viamão. O Vaqueiro nasceu do movimento de criadores ligados especialmente ao freio de ouro, esse movimento fantástico que é o movimento do cavalo funcional na raça crioula, que revolucionou a raça crioula. O freio de ouro começa em 82 e o freio de ouro traz para a prova, traz para a raça uma movimentação funcional que realmente encanta a plateia, encanta as pessoas, se torna a maior atração da Expo Inter. Na década de 90 vem o Canal Rural, dá uma dimensão nacional para o freio de ouro. Então realmente esse movimento funcional do nosso cavalo é sensacional. E do ponto de vista do mercado também, o Ronald Bertagnoli, meu querido amigo, sempre dizia que o cavalo crioulo vai sair da fronteira do Rio Grande, vai sair da fronteira do Brasil encilhado. Por isso que nós temos cavalos crioulos correndo na Itália, correndo nos Estados Unidos, hoje provas de cow horse, provas de hares, etc. Então, desse movimento do freio de ouro, algumas cabanhas se juntaram, algumas não bastante, muitas cabanhas se juntaram, 45 cabanhas, e criamos uma prova que é basicamente inspirada numa prova mundial do cavalo quarto de milha, que é o Working Cow Horse, que é uma prova em que tem alguns movimentos de rédeas e tem um movimento com o gado.
Demos o nome de Vaqueiro para ter um nome brasileiro, gaúcho, um nome da nossa tradição. Adaptamos um pouco a prova à forma de julgamento do freio de ouro e criamos o Vaqueiro. São 45 cabanhas. Basicamente o sistema é o seguinte: essas 45 cabanhas garantem um prêmio mínimo, elas têm uma contribuição anual de R$5.000, mas qualquer cavalo marcado da raça crioulo, mesmo que não seja dessas cabanhas, pode competir na prova, desde que seja marcado pela BCC e desde que pague a inscrição para fazer a prova. Para as cabanhas a inscrição é um pouco mais barata, porque ela escreve um volume de cavalos, cada cabanha escreve 10 cavalos, e para o individual é um pouco mais cara, porque escreve 1 cavalo. Então é um sistema que a prova ela é autossuficiente do ponto de vista financeiro. O prêmio é pago por aqueles todos que concorrem na prova. Então é um sistema que se usa muito nos Estados Unidos, se usa muito no cavalo de carreira também, nas provas de sweepstakes, são basicamente provas assim, em que a inscrição garante o prêmio. Nós fizemos um ciclo de 3 anos, esse ano termina o 3º ano do ciclo e pretendemos renovar por mais 3 anos, convidando as cabanhas a participar, outras cabanhas estão entrando, enfim, a prova realmente está crescendo. É uma prova que pegou muito do ponto de vista de espetáculo, de participação, porque é uma prova muito emocionante, é uma prova muito rápida. A prova acontece, toda a prova, ela é feita no movimento contínuo, acontece em 4 minutos e meio. São 10 movimentos, sendo 5 movimentos de rédeas, esbarro, giro, o círculo, esbarro novamente, giro, e 5 movimentos com o gado, que basicamente é um movimento de fazer o caixote, manter o novilho confinado num certo lugar da prova. Depois o novilho é trazido para a cerca, corre a prova, tem as voltas dentro das raias, fazer o novilho voltar, e depois finalmente trazer o novilho para o centro da pista e fazer um círculo completo para cada lado. Do ponto de vista da premiação, uma premiação garantida de R$150 mil, é a maior premiação para cavalo de cow horse na América, é uma prova que tem uma premiação assim, espetacular do ponto de vista do que é as provas de cavalo hoje. Do ponto de vista do público, é uma prova muito emocionante, porque ela já começa com uma corrida, uma esbarrada, giro, e já tem o 8, já tem outro giro, tem o 8, sai o gado se movimenta com muita velocidade. E é uma prova também que tem um grau de imponderabilidade muito grande, porque tem o novilho. Tem 5 movimentos com o gado, e o gado é sempre previsível. É como se nós estivéssemos no freio de ouro, para quem acompanha o freio de ouro, um movimento que conjuga o baiar com a paleteada. São as 2 provas mais emocionantes. É aquilo que levanta o público no domingo, pois o vaqueiro são 100 animais fazendo aquilo o tempo todo. Do ponto de vista da execução da prova, para o ginete, para aquele que vai fazer a prova, e para o público também entender a prova, o que os jurados querem ver são os movimentos do cavalo. Nós não temos muita preocupação com a equitação do ginete. Nós permitimos 2 mãos na rédea, todo tipo de embocadura, todo tipo de encilha, permitimos os protetores nos animais para não machucar os animais. E o que nós queremos ver é o controle do conjunto do cavalo e cavaleiro sobre o novilho. Como é que eu vou dizer? Fazer uma comparação assim com um jogo de xadrez assim. Tem muita participação do ginete, por exemplo, a prova é comandada pelo ginete. O tempo que ele vai ficar no caixote ele que decide, ele pode ficar mais tempo, menos tempo. Se ele ficar muito tempo ele cansa o novilho dele, se ele ficar pouco tempo ele cansa pouco, o novilho vai correr muito. Então todas as decisões, essas decisões tornam a prova muito emocionante, porque rapidamente o público entende que está acontecendo isso e começa a interagir com o ginete e torna realmente um evento de muita participação popular, de muita participação do ginete, tem o gado. E do ponto de vista do criador é muito importante porque nós criadores, é uma prova que corre, os animais que correm têm que ter obrigatoriamente, a primavera que eles fazem 4 anos, têm todos a mesma idade e são todos marcados e são todos inéditos. Então, para o criador, é uma porta de entrada para o freio de ouro. E o freio de ouro é uma prova muito mais sofisticada, vamos dizer assim. Competitiva, as 2 são igual, mas são assim, o freio é mais sofisticado. Tem as andaduras, tem a avaliação morfológica, tem a figura e tal. O vaqueiro já é mais movimento com o gado, é mais aquele espírito do cavalo com o cow sense, como diz os americanos. Vaqueiro, o nome é esse, o cavalo tem que ser vaqueiro.
A gente vai para mais um intervalo agora e em seguida tem uma matéria emocionante de uma iniciativa no Paraná que está transformando a vida de dezenas de crianças. E é claro que tem cavalo crioulo no meio. A gente te espera. Já estamos de volta e um projeto de ecoterapia no Paraná tem ajudado crianças portadoras de necessidades especiais. As atividades são todas feitas no lombo de cavalos crioulos. A docilidade foi determinante para a escolha da raça e os resultados são surpreendentes. Veja só. O carinho da Heloísa pelos cavalos é percebido no olhar. Ela tem 3 anos. Há pouco tempo, a mãe descobriu que Elo tinha autismo. Vários tratamentos foram procurados até a descoberta da ecoterapia. Foi aí que tudo mudou. A Heloísa, ela não falava, ela, na hora de andar, ela impulsionava o corpinho dela para frente, ela não tinha postura, dava a impressão, assim, todo mundo que olhava ela dava a impressão que ela ia cair. Sabe, a partir do momento que ela começou, você vê, são 3 meses, mas são 3 meses de muita evolução no quadro dela. A gente fala para ela, Heloísa, postura, ela já se coloca em postura. Aquela marcha dela de ficar com o pezinho inclinado na pontinha do pé, ela já está perdendo isso, ela já está andando certinho no chão, então ela já evoluiu muito. A terapia é feita na Eco Sorriso, que fica em Curitiba, no Paraná. O local atende 36 crianças e adolescentes. A Eco Sorriso, ela nasceu de uma homenagem para minha irmã Rúbia. Ela faleceu em 2008 e aí quando foi em 2009 a gente se mudou de Castro para Curitiba, para aqui São José dos Pinhais. E em 2009 eu fui arrumar o material dela escolar e acabei achando um pré-projeto destinado a crianças, mas crianças ao freio jovem, era um pouco diferente. Peguei esse projeto, adaptei para as crianças com necessidade especial. E aí eu vi em Londrina, em 2010, o projeto de ecoterapia. E eu resolvi criar em homenagem à minha irmã, junto àquele projeto que eu já tinha achado dentro da pasta dela do colégio, que não foi por acaso. E aí resolvi criar a Eco Sorriso em homenagem a ela. E desde 2013 a gente já está nessa caminhada de homenagens e conquistando um monte de sorriso por aí. Além dos benefícios físicos, o trabalho ajuda a dar mais autonomia para a criança e melhora a relação dela com pais, colegas e professores. Ela está aqui, ela está brincando e aqui já está fazendo todo o trabalho. Então, ela está em cima, ela está se mexendo, ela está achando a lateralidade dela. Então, aqui ela já está despertando ela mesma. Eles têm que ter a independência. E é isso que é o forte nosso, o nosso trabalho mesmo, é a independência e a autonomia deles mesmo, no tempo deles. Porque não tem como você fazer apenas a prática da ecoterapia e não abraçar a vida social da criança. Então, o que a gente fez? A gente está agora, vai entrar em 2019, com apoio psicológico para os pais. A gente tem um contato direto com cada professor das crianças da escola, para a gente fazer o feedback, o que essas crianças estão rendendo na escola, o que a gente pode fazer aqui com eles. Então a gente tem essa troca. E isso vai fechando um diagnóstico, um laudo de potencialização. Os 5 cavalos usados no projeto são crioulos. E não é por acaso. Um dos motivos para a escolha do crioulo foi a andadura, que é mais espaçada. A criança em cima do cavalo movimenta a coluna para todos os lados. Isso ajuda no equilíbrio e na coordenação motora. A gente entende as outras raças, sabemos dos benefícios das outras raças, mas o cavalo crioulo, para nós, é fundamental, por causa do espaçamento que ele tem.
a andadura deles beneficia muito a criança em cima do cavalo. Então, às vezes a gente coloca a criança ou a pelo ou coloca a criança com selas. E o espaçamento que o cavalo crioulo faz, vai fazendo o movimento tridimensional em cima com a criança, que é para frente, para trás, os lateral direita e esquerda, e para cima e para baixo. Isso da criança, ela tem toda essa ramificação nervosa e vai através da coluna. E atinge principalmente a parte do cerebelo, onde está a coordenação motora, a parte de equilíbrio e principalmente está atingindo agora a parte da fala. Então está vendo muito despertar da fala através da ecoterapia. Até a fala é estimulada durante as sessões e cada palavra significa muito. Meu sonho era ver a Heloísa falando mãe, né? E hoje ela já fala, tem os momentos que ela fala mamãe, ela está forçando mais a falinha dela. Uma das sessões que a gente teve com ela estava brincando, daqui a pouco ela bateu a palma, assim, ela estava quietinha, bateu o palmo e falou, tô feliz. Aí aquilo ali já... Desculpa, mas... Demais. Ficou mais feliz. É a evolução das nossas crianças, né? Ver cada dia eles. E cada um é diferente. Então a gente traz esse emocional, puxamos a família, a gente puxa muitos pais para a gente estar perto deles e eles enxergarem essa evolução junto com a gente. Né, moça? O projeto quer atender 100 crianças já no ano que vem. Por isso, está em busca de apoiadores. Eu sou uma pessoa assim meio que louca, porque eu vejo essas crianças assim se potencializando, sabe? E quanto mais você vê, elas começam a voltarem a andar. A gente tem um caso de um menino que voltou a andar, que é o Samuel. Então, fortalecendo as pernas, sabe? E querer ser ginete, você vai tendo um resultado disso maravilhoso, sabe? Você não consegue dimensionar isso, sabe? Os pais te vindo falar que depois que a gente entrou na vida deles, tudo mudou, sabe? E é isso a gente começa a querer trazer muito, muito mais para essas crianças. Se a loucura da Rosana trouxer mais resultados assim, ajuda não vai faltar. É como se fosse uma porta que tivesse aberto na minha vida, porque você leva no hospital, eles te dão os piores diagnósticos, sabe? E quando eu trouxe a Heloísa aqui, eles falaram, não, você vai ver evolução. E eu via mesmo, assim, nos primeiros dias, as primeiras aulas, eu vi o desenvolvimento dela. Mas a partir do momento que eu levei ela agora no último neuro dela, eles falaram, nossa, a Heloísa evoluiu muito, quero que ela evolua cada vez mais, eu quero ver ela correndo com os cavalos, sabe? E depois de tanta emoção, o programa de hoje vai chegando ao fim. A gente se encontra durante a semana nas nossas redes sociais e também você pode acompanhar todas as notícias do Cavalo Crioulo no site do Freio de Ouro que está aí na sua tela. A gente se encontra no próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Até lá!